Então, a minha pergunta para o Michael Knight está baseada no capítulo 4 de João, versículos 22 e 20 a 24, que diz assim, o 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, Jesus estava falando com a samaritana e disse, nós, incluindo a ele mesmo como adorador do Deus de Israel. O versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, Jesus disse que o Pai era quem tinha que ser adorado. E o versículo 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na unicidade que o Michael ele apresenta, ele diz que Deus é um e que ele tem duas naturezas. Bom, isso contraria a unicidade, porque a unicidade é singular, e a unicidade judaica é que Deus é apenas um e ele é indivisível e imultiplicável. E Deus é um ser espiritual. Então, eu gostaria que o Michael explicasse para nós como ele pode defender unicidade e defender duas naturezas. Por quê? Porque se Deus é espírito, ele também não pode ser carne, porque senão não haveria mais unicidade, a singularidade, sim uma pluralidade. Então, Michael Knight, como que você consegue explicar a defesa da unicidade, como você diz, e dizer que Deus tem duas naturezas? Uma espiritual, que seria o Pai, e uma terrena, carnal, que seria Jesus, que você diz a pessoa de Deus. Como pode você defender unicidade e duas naturezas? Principalmente que a natureza carnal ou a natureza humana, ela é criação, porque o humano é criação. Como que Deus pode ser unicidade, ter unicidade, e ainda assim ter uma natureza criada? Aí, Maicon, como é que você explica isso aí? Amém. Não, essa pergunta, ela para mim, ela foi maravilhosa, que vai até ser bom para dar uma explicação boa sobre essa questão que a gente está explicando aqui, ó, Tafona. Veja bem, esse Deus que é Espírito, Atafona, ele se encarnou. Ou seja, ele veio em carne, você entendeu? O verbo, que era Deus, se fez carne, ou seja, Deus se encarnou. Então, na sua carne, tá vendo? Aqui nós temos a humanidade, aqui, nós falamos aqui dessa... Quando a gente fala natureza humana, não está falando de dois seres, porque a Bíblia não diz que são dois. Eu e o Pai somos dois? Não, eu e o Pai somos um só. Por quê? Lá em Efésios, capítulo 4, o versículo 4, diz bem assim, ó. Olha aqui, ó. Efésios, capítulo 4, versículo 4, a seguir. Diz bem assim, ó. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí olha o que ele vai dizer do versículo 4, ó, o apóstolo Paulo. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então veja aqui, ó, um só corpo e um só espírito. Esse Deus que é espírito, ele se encarnou. Ele tem um corpo. Quando a gente fala da natureza humana, a gente está falando da encarnação desse Deus. Quando Jesus está falando com a mulher ali, ele está totalmente falando corretamente, né? Vocês adoram o que não sabem, mas nós, judeus, adoramos o que sabemos e conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Deus se encarnou, ele nasceu de quem? Da virgem, e nasceu como um judeu. Então a salvação vem dos judeus. Então olha para você ver que interessante aqui, ó. Se você é claro que tem a questão que a gente entende, o Paulo falou, grande é o mistério da piedade. Eu entendo a dificuldade da mente, às vezes natural, compreender uma coisa tão tremenda dessa aqui. Isso aqui para nós é tremendo. A gente crê porque a palavra de Deus, ela mostra essa realidade, está escrito, você entendeu? Esse Deus, ele se encarnou, o verbo, que era o próprio Deus, ele se fez carne, entendeu? Para que ele se fez carne? Porque a lei exigia derramamento de sangue.
Lá em Atos 20, 28, lá está escrito: olhai por vós mesmos, por todo o rebanho, a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentados a igreja de Deus, que ele, o Espírito Santo, resgatou com o seu próprio sangue. Agora, por que diz que o sangue é do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é esse Deus, ó. Deus é Espírito. Você viu que você citou João 4, 24? Deus é Espírito. E esse Deus que é Espírito, ele se encarnou. Para quê? Para que ele pudesse, no seu corpo, na sua carne, derramar o seu sangue. Porque a lei só há remissão de pecados com derramamento de sangue. E se em Isaías 45, 21, lá diz que não há Salvador senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Quem que é? Ó? Não há Salvador senão eu. Então não existe um Salvador se não for o próprio Deus falando. Deus justo e Salvador não há além de mim. Você está entendendo? Não é porque ele salva por intermédio de uma outra pessoa que vai morrer, não. Lá em Atos 20, 28, explica isso aí. Diz que o sangue é do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo, ele se encarnou. O Jesus falou: destruir esse templo em 3 dias eu levantarei. O templo é o corpo. Por que ele diz que eu levantarei? Olha o mistério aí. Jesus está falando como Deus. É o Espírito Santo falando ali naquele ser humano, Jesus, naquele corpo. Ele fala: ó, destruir esse templo, em 3 dias levantarei. Por quê? Porque a sua morte, quando ele destruiu, o espírito saiu, o corpo morreu. E depois, quando esse mesmo espírito volta, ele ressuscita o seu próprio corpo, que é o seu templo. Você está entendendo, Atafona? Então, a dupla natureza, ela responde isso aí. Lá em João 8, 24, Jesus fala bem assim, ó: e é por isso que eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí você fala: eu sou o quê? O que significa o eu sou? Aí você vai para Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E aí é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Né? Se você tiver dúvida disso, você vai lá para Apocalipse 21, lê do versículo 3 até o 7, você vai ver que é o próprio Jesus Cristo, que está sentado no trono. Ele disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Disse: escreve mais, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte das águas da vida. E quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E é Jesus que está falando. Então, olha para você ver, ali ele já está como o quê? Como Deus Todo-Poderoso, porque o ministério do Filho, ele tem um início no nascimento, e ele tem ali a questão da cruz, e até no milênio, aonde depois de cumprida todas as profecias, fala que ele entregará o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. E esse entregar o reino ao Pai, não quer dizer que ali é 2, está dizendo dele, do ministério do Filho que está acabando, que finda, e aí quando o ministério do Filho, que cumpre todas as profecias nele, na sua natureza humana, ele volta a ser esse Deus Todo-Poderoso de novo, aonde ele será tudo em todos, entendeu? Mas, o Michael, você não acha que quando você afirma que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, e aparecem passagens bíblicas claras em que Jesus se comunica com o Pai como se fosse uma outra pessoa, isso não leva a gente a pensar que Jesus seria tipo um ator de teatro que está representando ali, tipo, fingindo que ele não é, tipo assim, ó, eu sou Isaías, sou um, mas eu vou falar com outra pessoa aqui que sou eu mesmo, mas só para vocês acharem que eu sou 2. Tá entendendo? Porque qualquer um que lê a Bíblia ali vai pensar: ó, Jesus está falando com Deus, Jesus é um, Deus é outro. Né? Jesus está falando de Deus como se fosse outro. Meu Pai que está nos céus. Ele fala assim: meu Pai que está nos céus. Agora, se ele é apenas o corpo de Deus, não é uma outra pessoa, então ele não era para falar assim, eu, não era para falar somente ele, não era para se referir a um outro, tipo assim, ele era para falar, ele jamais era para falar de um outro, como de um pai, porque é ele próprio, entendeu? Ele não tem pai, ele não teria pai, porque é ele. Deus, ele é Deus em carne. Se ele é Deus em carne, ele não precisa falar: ah, meu Pai que está no céu. Não é meu Pai que está no céu, sou eu mesmo que estou aqui, e isso seria no céu, de alguma forma, onipresente, sei lá. Mas era ele.
Eu entendi a questão aí. Veja que interessante esse ponto que você está falando aí, ó. Vamos ver se você vai entender essa questão. A Bíblia diz que ele sendo em forma de Deus, ou seja, ele sendo ali o próprio Deus, ele não teve, Isaías, por usurpação o ser igual a Deus. Então ele não está agindo como Deus, mas sim como homem. Por quê? Porque ele tomou a forma humana. Então veja a questão aqui, ó. Como homem, se ele está agindo como homem, ele é o caminho, e como homem, ele está nos ligando com Deus, nos dando uma direção, nos religando, nos mostrando esse caminho, porque essa questão de Jesus orar, de Jesus falar ao Pai que está no céu, na questão da oração, ele está simplesmente, como homem, sendo esse caminho para nos levar a Deus. Por exemplo, hoje eu sei me comunicar com Deus, eu sei me relacionar com Deus, porque eu aprendi olhando para Jesus, homem, se relacionando com o Pai. Então, você veja a aplicação prática. Então, houve essa necessidade, né, dele como homem fazer essa representação, porque isso tem hoje prática para nós. Se nós não tivéssemos esse exemplo, se nós não tivéssemos esse caminho que ele mesmo, na sua humanidade, ele é esse caminho. Se nós não tivéssemos esse caminho, nós hoje não saberíamos nos relacionar com Deus, porque Jesus Cristo, na sua humanidade, ou seja, na sua natureza humana, ele é o caminho que nos ensina a nos relacionarmos com o Pai, você está entendendo? Então, assim, a Bíblia diz, ele é o próprio Deus, que não estava agindo como Deus, mas tomando a forma humana para cumprir. Por exemplo, as coisas não aconteciam por acaso na vida de Jesus. Ele estava andando ali, e aí aparecia algo assim, e ele tinha que lidar com aquilo na hora, tipo como a circunstância acontece com a gente. Não. Tudo que acontecia, Jesus mesmo falava, nós vamos para tal lugar, porque ali tem que se cumprir tudo aquilo que foi dito, que irá se cumprir no Filho do Homem. Você está vendo? Então, e aí eu podia perguntar para você, não seria também ali como se fosse ele tendo que cumprir um papel, ele tendo que realizar uma coisa? É isso mesmo. Essa sua pergunta, ela encaixa, porque é isso que está acontecendo. Ele tem que realizar um papel, ele tem que cumprir as profecias, ele tem que preencher aquelas lacunas que foi profetizado do Messias. O Messias humano, ele tem um caminho humano, ele tem, por exemplo, ele tem que encontrar pessoas, ele tem que abrir os olhos de cegos, ele tem que... Então, tem essa questão, sim, da representação. Isso que você trouxe é uma realidade, é bíblica, e se você começar a meditar acerca disso, você vai ver que vai fazer sentido a encarnação do próprio Deus e da dupla natureza que nós estamos explicando. Aí, eu poderia dizer que Jesus estava fingindo. Mas a questão não é fingir, por quê? Porque aquilo que foi profetizado, que Deus já tinha visto na sua mente, você entendeu? Por exemplo, o que é a profecia, Isaías? Deus, ele tem tudo já na mente dele, ele profetiza sobre aquilo ali, e aquilo que ele profetizou tem que se cumprir. Então já estava predito. Então é tipo assim, o que seria um filme, uma representação? Você escreve um filme, você imagina um filme, você escreve, e você pega os atores ali, e os atores têm que ir ali para cumprir aquele papel que foi o planejamento que você traçou do filme. Não é isso? Um filme, Isaías? Sim. Correto? Sim. Pois é, então essa é a questão que você acabou de me apresentar. E se você prestar atenção, é isso que Deus fez. Deus, ele já fez o filme tudinho, tudo na mente dele, ele profetizou, deu o roteiro ali, e aí tem os personagens que tem que cumprir aquilo que profetizou. É como se fosse um filme mesmo. Então, essa parte que você falou, de certa forma, faz um sentido. Mas não é fingimento. É a obra de Deus, é o mistério de Deus, é o plano de Deus. Você está entendendo? Encaixa certinho isso que você falou aí, olhando por esse ponto, né? Sem a gente querer desacreditar da Escritura, mas ver que tudo faz sentido olhando por essa perspectiva aí, porque é isso mesmo. Deus, ele elabora na sua mente, ele profetiza aquilo ali, e aí ele tem os personagens que vai se cumprir, e ele mesmo é um dos personagens que se encarna para fazer aquilo que ele mesmo falou que ia fazer, para justificar o homem, para religar o homem consigo mesmo. É isso mesmo, a gente, de certa forma, faz sentido o que você está falando aí. Mas não é para você desacreditar na unicidade por causa disso, é para fazer mais sentido ainda, e você entender esse mistério, entendeu? Eu vejo dessa maneira aí. Dar as boas-vindas ao Novo Mundo Novo, que está aqui com a gente, ó. Pastor José Luiz, ali. Novo Mundo Novo. Seja bem-vindo aí no canal. Você que não está inscrito, pessoal, se inscreve aí
Vejo muita gente nova aqui, o Vem para a Bíblia. Fernando Aranega, seja muito bem-vindo, Fernando. Tudo bom? Bom, entendi. É aquele negócio, né? Entendi, mas é complicado, complicado. Aqui Que Isaías, grande é o mistério da piedade. Põe isso na sua cabeça. Paulo falou, grande é o mistério. Então, assim, deixa eu dar um conselho aqui para as pessoas aqui, ó. Deixa eu dar um conselho aqui. Não é que eu quero espiritualizar, é porque eu creio assim, foi a minha experiência, é a experiência de todo mundo que está no meio da universidade aqui, das igrejas nossas. Todo que eu conheço, ele tem uma experiência, que é preciso Deus falar com ele nesse sentido, é preciso preciso da pessoa buscar de Deus. Por que eu estou falando isso, Isaías? Eu vejo muitas pessoas que não tem, tem gente que está aí, gosta de discutir Bíblia e tudo, mas não são ainda, não são crentes em Jesus Cristo, não ora, não busca de Deus, parece que eles ficam ofendidos se você falar que eles têm que orar e pedir uma revelação. Não, você não pode ficar ofendido com isso. A gente tem que se humilhar e pedir para Deus abrir a nossa mente e nos revelar toda a sua verdade. Não só sobre essa questão da unicidade, é tudo. Né? Temos que nos humilhar diante do Senhor e pedir revelação e buscar o Senhor com todo o coração. Né? Tem que haver esse clamor da nossa parte: Senhor, me revela a tua verdade, eu não quero ficar enganado. Tem que ter essa busca. Então, eu quero deixar esse conselho aqui para as pessoas aqui, ó. Orem a Deus e seja sincero, Senhor, se eu tiver na verdade, confirma mais essa verdade. Se eu não tiver, Senhor, tira de mim, Senhor, e me mostra a tua verdade. Eu queria deixar esse conselho para as pessoas entenderem que é Deus que nos dá a verdadeira sabedoria e o verdadeiro entendimento, conforme está escrito lá em Provérbios capítulo 2. É dele que vem. Amém? Queria só deixar essa palavra aí.